Olá, mães do meu Brasil! Eu não vou falar isso quando começar. Eu queria ter alguma coisa pra falar, mas vamos lá. Oi, gente! Vamos logo ao assunto, porque mãe não tem tempo. Olá, mães do Brasil! Bom, igual eu tô falando em todo vídeo, né? Vamos direto ao assunto, porque mãe não tem tempo pra estar enrolando, tá? E hoje eu vou trazer pra vocês aqui 5 motivos pelo qual vocês devem aprender inglês agora, começando agora, depois do vídeo, é claro. Gente, é claro que a gente tem, né, 1 milhão de motivos para aprender inglês. Eu escolhi 5 de acordo com a nossa realidade de mães que querem fazer intercâmbio. Deixa eu arrumar a câmera que acho que tá torta. Então, gente, é o seguinte, nós que somos mães, para fazer intercâmbio, não é tão simples como um jovem solteiro, uma jovem solteira que vai lá na agência e fala, ó, tá aqui o dinheiro, quero ir pra Irlanda. Não é, porque cada imigração, né, cada país tem as suas leis em relação a dependentes. E a gente tem que assegurar que nosso filho pode ir, né, que ninguém vai deportar a gente quando a gente chegar lá e aí passar aquela vergonha e a gente passa naquele programa lá de imigração da TV. Como é que é o nome, Bruno? Como é que é o nome do programa de imigração da TV? Barrados na fronteira. Barrados na fronteira e tá a gente lá. Aeroportos, sei lá. Aí a gente tá lá sendo deportado, né? Porque o cara da imigração fala, você vindo aqui em família, você tá querendo imigrar ilegal. Então a gente tem que estar assegurado dentro da lei, tudo certinho, né? E meu foco é mães, por quê? Porque os filhos, por causa das crianças, né, gente? Então, assim, o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu namorado, seu marido, seja o que for, ele vai na mesma condição de você, de adulto, né? Dá pra ir os dois de boa pra qualquer lugar do mundo. Criança é uma coisa mais delicada. A gente tem que assegurar que ela vá certinha, que ela vai poder ir pra escola, que ela vai poder entrar lá no país, tudo certinho, sem ser deportado, que eles não vão achar que você tá querendo imigrar ilegal pra lá. Então a gente tem que ir nas estratégias. É por isso que eu trago os assuntos aqui, sempre focando nas estratégias para as mães conseguirem fazer intercâmbio, tá? Então, vamos lá. E também porque mãe é que, né, foca nesses detalhezinhos, né? Porque homem não pensa muito nessas coisas, não. Vamos ser sinceros. Gente, vamos lá, vamos para os 5 motivos. Primeiro de tudo, é a língua universal, né, o inglês. Qualquer lugar do mundo que você vai conseguir se comunicar em inglês. Então, assim, eu vou dar um exemplo de quando eu fui pra Irlanda fazer o primeiro intercâmbio, que eu fui só. Eu não fiquei em Dublin, que é onde chegava lá o meu voo. Eu fui pra Galway, que era uma cidade do outro lado da Irlanda. Então, eu tinha que pegar um ônibus de viagem e viajar mais 3 horas ali naquele ônibus. Então, o que acontece? Eu tinha que saber perguntar onde que tava aquele ônibus. Eu tava com fome, eu precisava perguntar, ir lá comprar alguma coisa, perguntar quanto que né? Se tinha um chip, que eu pedi chip, o cara me deu batata, né? Mas era o SIM card. Então, assim, são detalhes, o básico pode te salvar, não importa assim, mas eu só consigo fazer o Duolingo. Mas faz o Duolingo, porque esse básico que você aprendeu nele, você vai conseguir pedir uma água, você vai conseguir perguntar onde tá tal coisa, onde tá um ponto de ônibus. Vai te ajudar a passar menos perrengue, porque pensa você chegar num lugar e não conseguir entender, e nem a pessoa conseguir entender o que você tá falando, sabe? Dá um pouco de revolta, sabe? Outra coisa, mais chances de você conseguir emprego para onde você tá indo, tá? Independente de onde você está indo. Quando eu cheguei na Irlanda, eu consegui uma entrevista de camareira. E aí a pessoa pegou e me ligou. Aí pensa suando frio quando ela me ligou. Porque você vendo a pessoa, você consegue ver ela se mexendo, a boca dela, né, e tal. Ajuda a entender. Quando é por telefone, não, é o que você tá ouvindo. E aí, suei frio, mas consegui entender o que ela falou e ela marcou a entrevista. Eu fui lá, né, conversar com ela. E aí ela perguntou algumas coisas da minha vida, eu falei, ela falou, não, tudo bem, tá contratada. Eu só vim aqui mesmo saber se você conseguia entender o que eu falava, se você conseguia se comunicar um pouquinho. Porque eu tô cansada de contratar gente que fala que sabe falar inglês e depois eu fico passando só nervoso com gente que não tá entendendo nada do que eu tô falando.
Então, assim, era um serviço que eu não ia estar falando inglês o tempo inteiro, né? Era um serviço de limpeza, né? Eu ia estar usando mais esforço físico. Mas ela queria que a pessoa falasse inglês. Não fluente, mas que conseguisse entender e se comunicar. E aí, graças ao pouco que eu sabia antes de chegar lá, eu consegui um emprego. Tá vendo? Então, aprendam inglês para conseguir emprego. Outra coisa é melhor na adaptação, né? Foi o que eu falei no começo. Nossa, como é frustrante você chegar num lugar, aí é completamente tudo diferente, porque a gente vê só o lado bom. Quando a gente começa a viver no lugar, a gente começa a ver o lado ruim, né? E aí a gente pode ficar meio frustrada de não conseguir entender as pessoas não conseguirem entender a gente. No começo você vai passar sufoco. Mas sem falar inglês, você vai passar sufoco, muito mais ainda sufoco. Outra coisa, mesmo que você vá para passear. Eu vou dar um exemplo de quando eu fui para Portugal. Quando eu fui para Lisboa, o Bruno, meu queridíssimo esposo, fechou o hotel, né, pelo aplicativo e tal. E aí, quando a gente chegou lá, a gente se perdeu. A gente não achava o número do hotel, não achava de jeito nenhum. Aí ele pegou e ligou pro cara. Na hora que ele ligou pro cara no hotel, o que acontecia? O cara era indiano, ele só falava inglês. Ou seja, ele morava em Portugal. O negócio dele era em Portugal, mas ele não falava português, só falava inglês. E aí o Bruno não sabia falar inglês, né? E aí ele deu pra mim falar. Ah, ele tá aqui, me olhando. E aí, se eu não soubesse falar inglês, provavelmente eles iriam ter que desligar e ir falando pelo Google Tradutor. Porque ou ia demorar muito pra conseguir achar. Porque aí depois que eu consegui falar com ele, que aí ele deu a localização, encontrou a gente no ponto de referência, que a gente conseguiu chegar lá. E aí, outra coisa, lá todo mundo fala inglês. Ah, é um país que fala português. Sim, o português sabe falar português, mas o português também fala inglês, né? Todo mundo lá sabe falar inglês. Até o motorista de ônibus, assim, sabe? Tava lá dirigindo e dava informação em inglês pros turistas, pros mochileiros que passavam. O pessoal lá sabe falar inglês. Inclusive, se você quer ir para Portugal, aprenda inglês, porque é mais chances de você conseguir emprego, tá? Porque lá a maioria fala inglês, sim. Outra coisa, número 5 agora, né? Acho que já é número 5. Que é focado na nossa estratégia de mães, que eu sempre falo que a melhor forma, acho que eu nunca falei, mas tô falando aqui, né? Sempre falo. É ir com visto de estudante. Eu acho que é uma das formas, assim, melhores da gente conseguir garantir ir em paz em família para os outros lugares. Então, assim, se você fala inglês, né, você pode fazer uma universidade lá fora, né? Então, tem países assim que você pode estudar inglês, ou pode estudar espanhol e tal, mas você não pode trabalhar. Mas se você vai para estudar um curso superior, você pode trabalhar, né? Aí é melhor. E uma coisa melhor ainda, você consegue bolsas. Para você conseguir bolsas, você tem que falar inglês, porque, né, você precisa comprovar lá na universidade que você tem proficiência. E uma coisa melhor ainda, alguns países da Europa, os cursos universitários são gratuitos. Bruno, tá alto esse vídeo. Na Europa, os cursos universitários, eles são gratuitos. Então, assim, alguns países na Europa, os cursos são gratuitos, os cursos universitários. Por exemplo, a Alemanha tem muito curso lá universitário que você só paga a matrícula, que é tipo 60 euros por semestre. Mas você tem que comprovar que você fala inglês. Então, assim, tem na França, por exemplo, muita universidade também. E aí tem os cursos em inglês lá também, não precisa ser francês. Então, assim, tem muita oportunidade para quem fala inglês. E aí essas oportunidades para quem fala inglês para estudar é melhor ainda pra gente, estudo e trabalho, porque são nesses pontos que a gente consegue levar nossa família junto, entendeu? Então, vá aprender inglês, tá bom? E se vocês quiserem fazer aula de inglês comigo, tá? Eu também dou aulas de inglês particular online, só me mandar mensagem, tá bom? Faço uma aula experimental. Mas se você não quer fazer aula experimental, gente, começa a assistir aqueles filmes, vou dar uma dica aqui. Assiste aqueles filmes que você já sabe tudo que vai assistir nele. Assiste
com a legenda em inglês, tá? O filme em inglês com a legenda em inglês. Nada em português, para o seu cérebro focar completamente no inglês. E baixa o Duolingo. E fica cantando aí suas músicas em inglês, lendo a letra delas, para treinar um pouco a língua. Olha só, várias dicas, hein? Eu conheço gente que fala inglês só de ficar vendo música traduzida, hein? Então, gente, bora aprender inglês. É isso, agora deixa eu ir arrumar casa, fazer as coisas aqui. E um beijo.